eu recebo Alexandre Brito, psicólogo. Obrigada, Alexandre, pela sua presença. Boa tarde. Boa tarde. E a Juliana, que daqui a pouquinho ela vai contar a história de vida dela, que também tem ali pontos em comuns que a gente vê na vida do Edson Café. Mas antes, você lembra dessa época? O auge do Raça Negra? Sim, o Raça Negra era muito famoso. Curtia? Era muito fã dele até hoje. E qual é o seu sentimento pensar numa pessoa que era famosa, que tinha dinheiro, que tinha fama, que dormia nos melhores hotéis, ganhava o cachê mais alto, terminar a vida dessa maneira? É complicado, né? As drogas, ela derruba qualquer um. Não tem classe. É baixa, é alta, ela derruba. A influência de amigos também, né? Ajuda muito, né? Pessoas que falam que é amiga, mas estão ali enquanto você está ali bebendo, zoando com eles são seu amigo, tamo junto, né? É a bela frase que fala, né? O tamo junto tá ali. Mas cai para você ver, o tamo junto, todo mundo some, né? Nessa hora ninguém conhece ninguém, todo mundo te vira as costas quando você está na pior. Mas até que no caso dele ali, depois eu assisti, tá, gente, nos bastidores, a reportagem de 17 minutos que a Record fez com ele, a filha tentou tirar ele dessa vida. Teve uma fã também, que foi muito importante na vida dele, que durante 9 anos ela fez de tudo que vocês puderem imaginar, inclusive abrir a porta da casa dela, recebeu o Edson Café por 5 vezes na casa dela, né, em 5 situações diferentes, na tentativa de resgatá-lo, mas infelizmente ele sempre voltava para essa vida. Isso faz a gente pensar o seguinte, Alexandre, pessoas que têm tudo, que a gente pensa, quem olha, né? Do lado de fora tem tudo na vida, tem dinheiro, tem fama, tem casa, tem carro, tem família e ainda assim vão parar nessa vida. O que explica isso? Primeiro, a gente tem que pensar o que é ter tudo, porque às vezes ter tudo não é ter casa, carro, família, etc. Porque às vezes ter tudo é ter algum sentido para que você viva e que faça com que você continue se sentindo vivo. Ter tudo é você produzir um sentido para a vida, você ter propósito. Ter tudo é você se sentir acolhido, você conseguir viver alguns afetos. E é muito diferente dessa questão material, Roberta, porque muitas vezes a gente tem muitas coisas materiais e chega uma hora que você se angustia justamente por ter tudo. A gente pode ver vários exemplos no caso dos famosos, como o Whindersson Nunes. Mas porque fica muito fácil? É o quê? O sentimento de conquista fica fácil, Alexandre? É porque a gente precisa sempre de uma falta, Roberta. Assim, sempre, se você não tem algo que ainda te movimenta, se você chega a uma espécie de estagnação, se você não consegue continuar desejando, se você ainda não sonha, não tem expectativas, não tem esperanças, de algum modo isso te traz um adoecimento. E é muito comum a depressão nesses casos. E quando a gente entra em sofrimento, em angústia, o que acontece? Algumas coisas nós vamos tentar usar para aliviar esse sofrimento e angústia. Para ter drogas, o uso de drogas como dependência química, é necessário que antes tenha alguma angústia, algum sofrimento que antecipa. Segundo a fã dele, o Edson teve um AVC, né? E ele ficou com sequelas. Então, daquele momento em diante, isso pode ter sido um gatilho na vida dele por uma frustração, porque, querendo ou não, ele ficou limitado nos movimentos. Como é que uma pessoa que fica limitada, ele vai tocar um instrumento, por exemplo, que o violão era a vida dele, né? A música era a vida dele. Você acredita, então, que, de fato, isso pode ter sido o gatilho que realmente levou o Edson Café para essa vida? Pode sim ser um ponto importante na história dele para você fazer esse uso, né, de drogas, mas também considerando que o uso de drogas é um problema público, né, de saúde pública, de saúde coletivo. E também tem, né, a questão do tráfico, a facilidade do acesso à droga, né? E a gente vê também que quando isso acontece, tem uma espécie de disparador, no caso dele pode ter sido AVC. A gente pensa, Roberta, como um problema de saúde pública e coletivo, porque a gente tem que sempre também tentar entender o que se passa ao redor. Qual o tipo de relação que se estabeleceu com ele, de famílias, amigos, da própria banda, da sociedade, a partir desse adoecimento. Então, realmente a gente percebe que pode haver um adoecimento que antecipa o uso da droga e a droga potencializa isso demais, levando inclusive à morte em alguns casos. Então, é importante que a gente entenda que pode haver, então, sinais, sintomas, pode ter questões que podem te levar ao uso indiscriminado das drogas, mas que isso é um problema não só individual, mas também é um problema social. Já chegaram comentários, tem um fortíssimo, que inclusive é o primeiro que eu vou ler agora.
30 anos usando crack. Virei mendigo, comi no lixo. Hoje eu tenho família, me recuperei. 10 anos de sobriedade comemoro hoje. Olha, que bênção! Nossa, quero te receber aqui no programa, viu? Não sei, não temos o nome da pessoa, mas será muito bem recebido, com todo carinho. Daqui a pouco eu vou ler mais comentários. Mas, Ju, você também chegou a ir para a rua por conta das drogas? Sim. Fiquei na rua 5 meses por causa das drogas, né? Saí daqui de Vitória, fui para outro lugar, que eu tinha vergonha da minha família me ver na rua, catando lixo. Não cheguei a comer comida do lixo, não. Mas conheci muita gente comendo comida do lixo. Eu ficava olhando assim, eu falei, Jesus, isso eu não quero para mim. Né? Eu pedi aos outros, as pessoas pagavam comida para mim, né? Mas chegar a comer comida do lixo, eu não cheguei. Né? E a droga, ela deixa a pessoa decadente. Deixa a pessoa vulnerável. O que você perdeu? Assim, como que era a sua vida antes? Como é que era o seu conforto? O que você tinha e o que você perdeu por conta das drogas? Eu tinha minha casa, eu tinha meu trabalho, né? Quando eu consegui comprar a casa, eu me envolvi nas drogas. Comecei a cheirar cocaína. Da cocaína, no mesmo dia, já parti para pedra, né? Meu ex-marido chegou em casa com a pedra. Nós não vamos ficar só cheirando, não. Vamos curtir uma coisa diferente. E nisso, foi para pedra. Aí acabou. Aí, todo dia, chegava no final de semana, eu já saía do serviço já vomitando dentro do ônibus, já pensando na droga. Quando eu chegava em casa, a droga já estava dentro de casa. Porque meu ex-marido comprava, já estava lá. E você disse que você perdeu sua casa. Sim. Perdeu de que maneira? Trocando, vendendo por droga? Vendendo, porque eu tinha muita dívida, né? Então, eu tinha que pagar as dívidas. Então, eu vendia a casa, parcelava, recebia o dinheiro e ia pagando as bocas de fumo. Quando eu recebia o dinheiro, eu já estava com a dívida maior ainda, porque eu já tinha comprado mais. Você tinha consciência disso na época, que você estava perdendo a sua casa por conta das drogas? Eu não queria enxergar nada. Minha mãe falava, muita gente falava, você está perdendo as suas coisas, você vai acabar com você mesmo, você vai chegar aqui em casa no caixão. Tanta droga que você está usando. Mas eu não via aquilo ali. Eu me achava o máximo. Onde eu estava aquela rodinha de amigos no meio, todo mundo ali me venerando, né? Porque quem está com dinheiro, que está com droga e dinheiro, é tudo ali. Né? E olha só, a filha do Edson Café chegou aí atrás dele. Não foi só essa fã que também tentou oferecer apoio, não. A filha foi várias vezes. Inclusive, foi junto com a equipe da Record também. Isso foi registrado. Igual você contou que sua mãe também tentou te dar esse apoio, né? E quando a pessoa não quer? Porque, às vezes, tem gente oferecendo apoio, a família está ali naquela rede, mas quantos e quantos casos a gente já viu aqui, Alexandre, que a pessoa não quer? E aí? Quando a gente está falando de uma pessoa com dependência química, usando drogas, outras substâncias que fazem com que ela tenha uma alteração de consciência, também tem alteração do juízo, né, Roberta? Uma pessoa doente, ela muitas vezes ela não consegue perceber o que se passa ao seu redor. Ela não consegue ter uma avaliação sobre ela mesma. Ela perde um pouco essa capacidade de avaliar a vida que ela está levando. Ainda mais se ela estiver, por exemplo, num ambiente em que outras pessoas também usam e até veneram esse uso, ou o tráfico também, que pode fazer esse tipo de coisa. Então, é muito difícil nesses casos, porque quando alguém está doente, dificilmente, quando a gente tem um adoecimento mais, vamos dizer assim, simples, no sentido de não te atrapalha funcionalmente, ainda assim a gente nega. Imagina quando você está ali numa dependência química, né? Muito difícil. Então, de fato, Roberta, é um desafio muito grande para a família, é desgastante para todo mundo, não é fácil. A gente tem que acionar também, né, os órgãos públicos que podem nos ajudar e contribuir para essas situações. Também existem vários modos de você tentar lidar com isso em comunidade, mas eu sempre falo que a presença ela é essencial. Tentar fazer alguma presença para que isso contribua, para que você consiga, de alguma forma, estar junto, demonstrar essa presença é fundamental. Agora, que isso é fácil, que a gente está aqui romantizando, dizendo que é simples, não é simples, porque, de fato, quando você usa droga, ela te usa ao mesmo tempo. Então, quando você, por exemplo, fuma um cigarro, ele está te fumando junto. Então, você vai embora junto. Então, é muito difícil você ter um juízo nesses momentos
para saber o que é certo, inclusive para você mesmo, muito menos para os outros, né? Então, eu falo que essa presença da família, junto com autoridades, com profissionais de saúde, com o pessoal do direito também, para saber a melhor medida possível. E sobre essa presença, olha só esse relato emocionante que chegou aqui. Eu confesso que eu fui lendo antes, eu cheguei a ficar assim, sabe, arrepiada. Teve uma pessoa que mandou para a gente, vivemos recentemente um caso parecido do Café. Ele era violinista, da melhor qualidade, destaque no meio artístico, se entregou ao álcool. Tentamos de tudo, gente. Ele tinha família, bons amigos, dentre eles a Mari Miranda. Não aceitava ajuda no final da vida, viveu nas ruas como morador mesmo. Infartou na Rua 7, fazendo 1 ano agora no mês de agosto. E a pessoa finaliza falando, meu irmão de coração. São pessoas que tentam de tudo. Você teve uma pessoa assim também, que foi atrás de você, que tentava te resgatar, Jô? Sim, minha mãe colocou um monte de gente atrás de mim. Só que eu não tava aqui mais na cidade, aqui em Vitória. Eu já estava em outro canto, porque eu estava fugindo deles, que eu tinha vergonha deles me ver na situação que eu estava, né? Eles tentaram me ajudar, mas eu não queria ser internada de novo, porque quando eu estava na clínica, a psicóloga da clínica falava assim, vocês não têm jeito, daqui 1 mês vocês estão aqui de novo, entendeu? Vocês estão aqui, eu estou aqui trabalhando, mas eu sei que vocês vão estar aqui de novo, vocês não tem solução para vocês, né? Só que tem sim, Jesus é a solução, né? Jesus... Existem profissionais e profissionais, né, Alexandre? A gente precisa também aceitar essa ajuda e a família é importante buscar pessoas referências de confiança. Nesse momento em que ela está trazendo, é muito importante que, de fato, se a família, outros profissionais estão dando esse apoio e procurando a pessoa, a abordagem com a pessoa que está em situação de rua ou que está fazendo uso é essencial. Você não pode ter julgamentos ou condenações. Se o profissional de saúde fala isso... Acaba com a vida da pessoa. Claro, ele acaba com qualquer esperança e condena também o sujeito, né? Um profissional que fere todas as éticas possíveis, muito inadequado. Se isso de fato acontece, né? A gente vê que é uma inadequação, até gaguejo, tá vendo? Uma inadequação, né? Absurda da parte do profissional que deveria responder por isso. Então, assim, é essencial, Roberta, que a gente trate esse assunto da seguinte forma: não é o usuário, a pessoa que faz o uso da droga, seja álcool ou outra droga, não é vontade dela. Não, é para a gente entender que você não vira dependente de algo porque você quer. Não se trata de um gostar disso. Não é a pessoa sem vergonha que gosta de sofrer. Não é nada disso. A gente está falando de um adoecimento. A gente está falando de alguém que está sofrendo, de uma situação em que você não tem mais prazer com a droga. No começo, talvez ela poderia até trazer alguma satisfação, alguma fuga da realidade, que poderia te ajudar a viver algumas situações difíceis. Mas, com o tempo, vai vendo que a dependência e o abuso não são situações em que a pessoa, por exemplo, um dos nossos que está assistindo aqui o programa falou que a pessoa se entregou. Muito cuidado, porque talvez não é simplesmente a pessoa voluntariamente se entregando, sabe? Ela pode ter um processo de adoecimento que a gente nunca sabe o que se passa com uma pessoa, né? Que ela não conseguiu abrir mão desse uso, né? Então, não é uma coisa voluntária ou que a pessoa faz porque ela quer ou tem vontade, tá? É um adoecimento, um problema de saúde. Ó, tem muitos comentários aqui. Rapidinho, Ju, só vou ler alguns comentários, que os nossos telespectadores estão muito querendo fazer esse desabafo e se identificando também com a sua história. Tem gente falando, o problema de você entrar nesse mundo das drogas é que no começo os amigos te pegam, oferecem, né, o que você disse. Mas no momento que você fica viciado, eles são os primeiros a cobrar de você. Aí quando você compra e não paga, corre até o risco de morrer. Tem outro comentário falando aqui, boa tarde, Abete. Infelizmente, ele escolheu o caminho dele, né? Falando aí do Edson Café. O próprio vocalista da banda o ajudou muitas vezes. Eu só lamento, pois ele escolheu o caminho. Mas é o que o Alexandre também pontuou aqui agora, né, com a gente. É preciso estar presente, né? Não é oferecer só ajuda uma ou outra vez, também precisa estar presente. Roberta, boa tarde. Eu perdi 4 irmãos, 2 sobrinhos e 2 primos neste mundo das drogas. Meu Deus, que tristeza, olha. A realidade some para quem usa drogas. Eu tinha um advogado que trabalhava no meu escritório que começou a usar drogas. Tudo que havia ganhado, carro, casa, tudo foi deteriorado nas drogas. Outro relato também, meu irmão e minha irmã ficaram vários anos nas drogas. Graças a Deus, hoje estão recuperados.
perderam tudo na época, tá? Quando a família abandonou, eles caíram em si e se recuperaram. Meu irmão recuperou o emprego, ele é concursado, graças a Deus recuperaram tudo, amém. Você também, hoje, está conseguindo refazer a sua vida, Ju? Sim, graças a Deus, hoje minha vida já está bem estabilizada, né? Já consegui comprar minhas coisinhas dentro de casa, tudo. Mas, com fé em Deus, eu vou conseguir comprar minha casa, que eu estou lutando, o meu objetivo é esse, sair fora do aluguel. E você chegou a ter 2 imóveis, Sim, né? Sim, eu tive 2 casas. Uma ali perto onde a Barra Bermuda está agora falando a reportagem, naquela rua ali eu tive uma casa. E outra casa lá em Normília da Cunha. Eu tive uma casa lá também. Mas olha que interessante, ela está determinada. Aquilo que você falou, que a pessoa precisa ter novos desejos, novos sonhos na vida. Essa pode ser uma estratégia para a família tentar ajudar, mostrar um novo sonho e ajudar a pessoa? Com certeza. Muitas vezes, inclusive, Roberta, você começa a fazer uso de drogas porque você não consegue realizar um sonho, sabe? Um desejo não avança. E, às vezes, quem atrapalha esse avanço pode ser a própria família, pode ser dificuldades que você tem de recursos, pode ser a situação em que você vive que não condiciona e não favorece que você consiga realizar. Porque nós não partimos... no ponto de partida para uma corrida social do mesmo ponto, né? Tem gente que já corre lá, já sai lá da frente, tem gente que sai lá atrás, né? Com poucos recursos. Então, de fato, quando você começa a se aproximar de sonhos e desejos, começa a produzir sentido para as coisas, começa a querer o que, de algum modo, produzir, né, para si e se tornar algo nesse processo, produzir uma identidade, porque a droga tira a identidade, tá? Então, é importante isso. Lembrando, tá, pessoal, o uso de droga não tem a ver com excesso ou falta apenas de bens materiais, tá? A gente falou aqui de excessos, mas, às vezes, a falta faz muita falta. Então, manter-se, de certa forma, desejando, produzir sentido e ter esse agenciamento com famílias e amigos é essencial. Perfeito. Alexandre Brito, obrigada pela sua participação com a gente aqui. Ju, continue sonhando. Em breve, a gente quer ouvir da sua boca aqui no programa, falando que você conquistou sua casa própria. Amém. Tá bom? Um beijo para você.